Obsessão vence o talento, todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas jogar você é obcecado? Olá, sejam bem-vindos ao canal Augusto Análise Gráfica. Aqui você vai aprender a operar os pares de moeda utilizando a análise gráfica para identificar suportes, resistências, rompimentos, figuras gráficas, enfim, para onde o preço está indo. Você vai saber exatamente a direção para executar a sua operação. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Vocês podem perceber, né? Estou meio gripado aqui. Faz parte, né? Fazia muito tempo, fazia mais de um ano que não pegava gripe. E segue o jogo, né? Tem que seguir o jogo. Enfim, né? Estamos aqui no par de moeda Euro-USD. Deixa eu ver o mercado aberto, né? Como está. Para a gente fazer aquela comparação, né? Ó, o mercado aberto está volátil, tá vendo? Cheio de sombras, candles de volatilidade, desequilíbrio no gráfico, tá vendo? E o Euro-USD, OTC, tá mais bonitinho, tá? Hoje está fazendo movimentos lógicos, ó. Ok? Eu não tenho outra alternativa a não ser executar uma compra aqui, tá? Então, vocês viram, né? Euro, USD, OTC é o par da moeda, executando uma compra. Fiz uma comparação com o mercado aberto que estava muito volátil para ver se a gente estava perdendo alguma coisa, mas pelo jeito não. E por causa da decisão de operar OTC, nós estamos tendo a primeira vitória aqui, tá? A primeira entrada bem sucedida. Ok? O gráfico sai da região de suporte, ele cria uma movimentação de distribuição, e depois ele sai participando de novo. E nós executamos já a entrada justamente do início da participação. Tá? Teoria de Wyckoff. Okay? Na verdade, depois que ele romper ali, ó, não é mais distribuição, ele é reacumulação. Tá? Perfeito. Primeira entrada bem sucedida. Hoje nós temos pergunta de inscrito. Eu vou ler aqui, ó. Vanderlei Souza. Vanderlei Souza fez uma pergunta muito interessante. Traz vídeo de preenchimento, como saber se vai reverter a vela. O preenchimento é muito importante, é um assunto que a gente quase não toca aqui, né? E o Vanderlei justamente apontou para a gente resumir um pouco mais sobre o preenchimento. Tá? Parabéns, Vanderlei. Então, vamos lá. Vou para bater a meta e a gente vai depois para o aprendizado. Pegar uma Airlines OTC. Se você é uma pessoa que tem medo de operar OTC, eu convido você a maratonar os vídeos do nosso canal dessa semana, aonde nós mostramos que você não está perdendo muita coisa de deixar de operar no mercado aberto. Tá? Você não está perdendo muita coisa, tá? Você foi ensinado errado, tá bom? E se eu te falar que a OTC é melhor que o mercado aberto? Então, assiste o vídeo da segunda-feira que você vai ver as vantagens que eu considero que a OTC tem frente ao mercado aberto. Tá? Assiste lá para você entender certinho. Ok? Olha só o que está acontecendo aqui. Então, Airlines está fazendo as suas movimentações. Tem o Marubozu de alta. Olha esse Marubozu lindo de alta, hein, pessoal? Pegando em extremidade, hein? Eu vou aplicar uma venda, né? Geralmente os Marubozu de alta eles não falham, tá? Quando a gente executa a operação. Esse aí é um Marubozu de conexão, tá, pessoal? Ao menos que ele prove ao contrário, ele é um de conexão, tá? Por quê? Por que conexão, Augusto? Por que você deu o nome nele de conexão? Porque ele sai já de uma região, né? Os compradores saem de uma região e eles vão lá do outro lado num único momento. Né? Então eles fazem conexão entre as regiões opostas, né? Entre suporte e resistência. Tá?
Mais 22 segundos para o fechamento da operação. E olha aí. E parece que a gente vai tomar um loss aí, mas tô firme na minha análise, pessoal. Tô firme, tá? Tô firme. Né? Fique firme na sua análise, aperte os cintos, porque você fez a coisa certa, né? Então, olha aí. No último minuto, últimos segundos, né? Ele apavorou a gente, mas foi justamente para tentar um preenchimento. A área que é o assunto que nós vamos falar, né? Com o Vanderlei, né? De acordo com a pergunta do Vanderlei. Perfeito. Bom, vou ativar aqui o Point of Fix. Por que dessa entrada? O gráfico está participando. Né? E se ele está participando, quer dizer que ele já reacumulou. E se ele já reacumulou, houve um suporte lá embaixo, né? Anteriormente. Então, olha só que interessante o movimento do gráfico. Ele sai do suporte, ele reacumula e vai em participação novamente. Entrada perfeita, perfeita. Okay? Analisar o gráfico, pessoal, é viver o mercado, tá? Eu fico assim muito orgulhoso de entender, né, as fases do gráfico, né? Ao contrário de muitos traders que falam em código com você, que você tem que ficar fazendo contas matemáticas, né? E você não entende bolhufas de nada do que eles estão falando, né? A análise gráfica, ela tem que ser prazerosa. Tá? Aprenda o seguinte: você tem que operar, mas também se divertir ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, se é realmente o caminho é longo, ele tem que valer a pena. Aprenda isso, tá? Tem que valer a pena. E o Airlines, né? E o Airlines, por que essa venda aqui? Porque é um Marubozu de conexão. Okay? Marubozu conexão. Marubozu de conexão sai do suporte, conecta em um único movimento a resistência. Tá? Então, por que Marubozu de conexão? Porque ele conecta os opostos. Tá? E por isso você já pode aplicar uma venda, porque você sabe que dificilmente ele vai romper aquela área. Porque você também tem um contexto gráfico que está por trás dele, também te dando autorização para vender. Claro, né? Simplesmente não entrei aqui porque ele é só simplesmente de conexão, porque tem um contexto atrás dele, tá? Validando isso, ok? Então agora nós vamos falar de preenchimento, tá? Então o Vanderlei, ele falou do preenchimento, né? O preenchimento, ele é um conceito, tá, pessoal? Price filing, você pode chamar de price filing. Aonde o mercado vai rápido demais, ele sempre volta rápido demais e deixa espaço de preenchimento. Né? E através do contexto do, do conceito price filing, a gente pode esperar um preenchimento da região. Tá? Como agora, que você está vendo aqui. Ó. Tá vendo aqui, Vanderlei? Como saber, né? Vai reverter o gráfico. Olha só. Tem uma região de resistência aqui, tá? E tem uma região de suporte aqui. Ok? De resistência. Através desse contexto gráfico, o gráfico sai da resistência, porém ele é impedido aqui pelos compradores que logo criam uma consolidação. Só que o comprador também não tem força de preencher, porque o movimento está muito rápido. E o vendedor vai e assume a dominância. Tá? Então, deixando um espaço de preenchimento, ó, tá vendo? Deixar um espaço de preenchimento. Ok? Espaço de preenchimento. Preenchimento.
Price filing, ok, pessoal? Então, o que acontece? O marobozu de conexão, ele vai lá e termina de preencher o que não foi preenchido anteriormente. Tá? Então, de acordo com o contexto, Vanderlei, de acordo com o contexto, o price filing, né, ele também é um gatilho de entrada aqui de venda. Né? Quer ver outro detalhe aqui, ó, vamos lá. Vamos buscar um outro preenchimento aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ó, dentro dessa consolidação aqui, houve um preenchimento microscópico, mas teve. Microscópico, né? Tô até travando a garganta aqui, pessoal, na hora de falar, tá? Ó, preste atenção aqui agora. Ó. Tendência de queda. Consolidação. E outra consolidação aqui, ó. Tá vendo? Então, dentro da segunda consolidação, nós temos a consolidação 1 e temos a consolidação 2. O que aconteceu aqui? Preenchimento de região, ó. Price filing. Preste atenção aqui, ó. Price filing e price filing. Tá vendo? Preenchimento. Preenchimento. Só pra gente encerrar, tá, pessoal? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu vou fazer um movimento para você ver, ó. Ele veio em tendência de queda, aí o comprador tentou reverter. Vou pegar em branco que é melhor, tá? Aí, vendedor veio, tentou descer, comprador subiu, fechou aqui a mínima, tá? A mínima que poderia ser preenchida, porque foi rápido demais o movimento. E o que aconteceu? O vendedor vem, faz o preenchimento, tá? Alcança o alvo e o comprador vai com tudo para cima de novo, né? Fazer as suas movimentações. Da mesma forma, o vendedor vem, o comprador falha, o vendedor cria coragem, né? Só que aí a máxima, tá vendo? Aqui foi na mínima. Vou colocar aqui para você, ó. Mínima. Só e esse price filing foi na mínima e esse price filing foi na máxima. Tem acento máxima. Mínima deve ter também, né? Mas enfim, é para aprender, né? Somente, né? Bom, então ele deixa um espaço de preenchimento, vai lá e segura preenchendo a região. O comprador vai, logo em seguida, está perfeita, está preenchida a região, o vendedor faz as suas movimentações e sai em tendência de queda. Tá? Então, aqui, ó, se você tem um olhar técnico para identificar as zonas de preenchimento, dentro do contexto micro do terciário, você identificaria aqui o conceito price filing, tanto na parte inferior da movimentação que consolidou ali, quanto na parte superior. Entendeu? Vanderlei, entendeu certinho? Vanderlei, quero te agradecer de coração, tá? Por essa pergunta incrível, tá? Como eu digo sempre para vocês, né? Eu aprendo mais com vocês, né? Do que com certos traders, né? Então, assim, tô sempre aprendendo mais com quem tem dúvida do que às vezes eu vejo algum trader aparecendo no meu canal aqui, eu vou ver e às vezes não aprendo nada observando a pessoa lá fazer a operação. Uma que demora demais, né? A pessoa fica lá meia hora e não faz nenhuma entrada, você perde a paciência, né? E outro, quando faz a entrada, até põe a mão na cabeça assim, ó. É porque eu já tô vendo ali, sabe, que não vai dar certo, né? Então, não é que eu sou melhor, não é isso, pessoal. É que às vezes a pessoa tá ali e falta muito ainda para ela poder aprender. Eu não sei qual o objetivo dela tá ali, né? Até quando que ela vai suportar aquilo, né?
Mas faz parte, né? Eu passei por esse processo, só que eu só resolvi mesmo começar a compartilhar o meu conhecimento com as pessoas depois que eu já estava entendendo já sobre o gráfico, né? Mas tem pessoas que passam muito longe disso. Né? E segue o jogo, tá tudo certo também, né? Na vida real também, né, pessoal? Assim, nos negócios do tradicional também, tem muito amador também, tá tudo certo. Essa é a mágica do mercado, né? Faz parte. E tá tudo certo também. Né? Então, vou ficando por aqui. Desejo para vocês um excelente dia. Analisar o gráfico é viver o mercado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Até mais.